Om Shanti. So welcome Om all. Shanti. Sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida, o terceiro aniversário. And before we begin, E antes de começarmos, spend a minute vamos despender uns minutinhos em silêncio of the Supreme. e invocar a presença do Ser Supremo. So there we are. We have all the Aqui seniors. nós estamos, temos os sêniores conosco, sejam todos bem-vindos e muito obrigado pelos três por estarem conosco. Before I give it to each one of E antes de passar a cada um de vocês, you, duty to introduce é o meu dever apresentá-los the audience. Yes. para o público. A very senior Então nós temos a Sênior Sudesh Didi, diretora da Brahma Kumaris Europa, more than 60 years. e pratica meditação Raja Yoga há mais de 60 anos, 50 desde 67. Teacher and a broadcaster and has traveled Viajou countries. And as we speak, em mais de 90 países, é uma servidora incansável. Então seja bem-vinda, Didi. Santosh Didi, Nós temos conosco também a Santoshi Didi, da Rússia. Ela é diretora an educational organization called St. Petersburg BKC, é, and also all of diretora do Centro da Brahma Kumaris, em São Petersburgo. Já esteve conosco muitas vezes nessa série. coordinator. E ela também é coordenadora regional da Brahma Kumaris, CIS, that is the Common Independent States, aos estados independentes da região do Báltico Light, Art and Cultural. e também do grupo da Luz Divina. Ela também é diretora desse grupo. How can I forget our very dear brother, Eu não posso esquecer o nosso irmão Eric Lareste, está agora reformado, National Coordinator of Brahma Kumaris, coordenador nacional da Brahma Kumaris do Canadá, Kumaris way back in 1983. e ele está na Brahma Kumaris desde 83. He was instrumental E tem sido um instrumento para a abertura de muitos centros no Canadá, in Edmonton, Calgary, em Calgary, Montreal now, where he established. e agora está em Montreal, onde ele It's one of the main estabeleceu o centro, in the city, no centro principal right? It's a French. da cidade. So as always, E como sempre, let me just say a poem deixe-me dizer um poema in memory of all que basicamente é who are with us. em memória de todos os Raja Yogi Senior Dr. Nirmala Didi, e também a doutora dedicate this Nirmala, third one to her. We'll be seeing a small clip as well, uma servidora incansável. which captured the essence of E vamos mostrar também uns vídeos word in the last que é a essência conference. dos episódios que já gravamos. That video. Então vamos olhar para esse vídeo. You all O poema Raj Yogis as well. também inclui todos os Rajas Yogis. Todos esses sêniores Raja Yogis são verdadeiramente servidores incansáveis, So pure and porque suas mentes são puras e sem vícios. famous. Apesar de serem famosos, eles também são sem ego Green jewels of e são as joias inestimáveis do Supremo. they warn us and guide us Eles nos alertam e orientam para que não nos tornamos descuidados. experience Ao praticar o Raja Yoga, experienciamos a felicidade de não ter corpo, which are baseless não perder tempo em conversas infundadas, porque a nossa identidade é viva, adorável e não é apática. life is full of challenges. A vida é cheia de desafios que precisam ser enfrentados sem medo, Connection with the pois a nossa conexão com o divino é forte, embora ela seja sem fios. E finalmente vamos preencher a nossa vida com espiritualidade, que de outra forma é muito sem vida. E ao converter a nossa meditação num retiro saboroso, a partir de ser insípida. to invite all Então gostaria de convidar so much for joining. e agradecer a todos vocês, muito obrigado por estar conosco. Welcome you all. E chamar a Cláudia para dar as boas-vindas. Om Shanti.
Bom dia de Montreal. Eu estou a vir do Brasil para Vancouver, mas eu não gostaria de perder esse programa e não gostaria de perder esse terceiro aniversário e agradecer a cooperação de todos os sêniores e a participação. Conheço muitos como a Didi, a Sudeste, o Santoshi, o Eric, todos a fazer esse empenho para estar aqui hoje e agradecer muito por estarem cá conosco, por nos dar apoio durante essa jornada de 3 anos. Então, bem-vindos. E gostaria de chamar a Anu para oferecer flor, porque aqui no hotel onde eu estou, não há nenhuma flor. Então, em nome de todos nós, de toda a equipa, de todos os que participam nesse programa, por favor, recebam essas flores com amor, essas rosas de amor. Obrigado. Rosas tão belas. Obrigado. Muito obrigado, Sister Cláudia. E antes de passar para os sêniors, nós também fizemos um bolo. É um vídeo que tem 8 minutos que vamos mostrar e vai mostrar a essência de alguns episódios que fizemos até agora. E também esse é em memória para a Sister Nimla, porque ela foi um dos pilares para a realização desses episódios. Série Valores para a Vida. Abrir a porta para uma vasta imensidão de valores. Então, essa jornada é de quem eu sou essencialmente. Eu sou uma alma plena de conhecimento, com beatitude e filha do Ser Supremo. Isso deveria haver esse reconhecimento. Deveríamos ter essa consciência. Que, na verdade, muda a nossa consciência. A espiritualidade é entendida como a semente, o conhecimento, e a divindade é o fruto. Eu nunca tive medo de estar sozinha, porque eu estou no serviço divino. E eu continuo a fazer isto e sinto-me protegida pelo seu palio. Então não há medo. E aqueles que são verdadeiros também não têm medo. Então penso que há um momento na nossa jornada que nós temos de tocar essa doçura eterna. Não é apenas um poder de uma energia física. E ganhar o poder para ver a beleza interior. Porque nós precisamos ter esse poder para começar a ver as qualidades da alma. Que isso verdadeiramente começa um verdadeiro relacionamento comigo mesmo. E hoje, eu penso que o meu compromisso comigo mesmo é aquele que eu quero honrar. A minha própria dignidade e a beleza de poder ver a mim mesmo, o que é muito diferente. Eu sempre entendi que na vida há duas coisas. Evitar coisas ou aumentar a felicidade. Tudo é possível. E é necessário um compromisso com cooperação. E algum dos compromissos é: como é que eu posso fazer isso? E como é que eu posso ajudar? Então, ter essa dedicação a uma causa e aumentar dia a dia
desenvolver, crescer espiritualmente, dia a dia. Então, eu sou leal à realeza que existe em mim. Então, essa realeza que existe em mim, eu nunca pensei nessa lealdade para mim mesmo. Então, nós somos almas em todas as estações. Então, você tem esse comprometimento com esses valores e com esses princípios, através das mudanças do tempo. A mente, o intelecto e o sentido desses sentimentos profundos no seu espírito. Então, isso dá um sentimento profundo de esperança quando você é pontual. Então, é essa leveza através da vida. As coisas tornam-se fácil e você não complica nada. E todos são muito leves. E essa dinâmica que traz felicidade, transformar a sabedoria. Uma mente aberta é uma qualidade positiva, porque uma mente aberta convida você a refletir nas coisas. Algumas guias que nós percebemos no mundo físico, mas as coisas são externas. Então, são essas orientações que nós recebemos o dia após dia para fazer a nossa mudança. Uma coisa é exterior, outra coisa é interna. E até um dia que as coisas são as duas colocadas juntas. Então, essa mesma realidade, e nós removemos e temos esses filtros que distorcem a realidade. Então, a energia do entusiasmo é muito próxima. Isso torna-se uma coisa que existe em todos. Então, ajudá-los, mas não estar dependente. Ter pensamentos puros e positivos, não apenas ocasionalmente, mas numa base diária. Portanto, esse desejo, quando é puro, você consegue alcançá-lo. Acho que foi mais ou menos isso. Isso significa estarmos juntos de determinada maneira e apreciar que você aceita as diferenças, reconhece aquilo que existe em comum. Então, a harmonia é uma forma de apreciar. E é o mesmo significado do yoga. E a positividade, a nível dos relacionamentos, é um dos aspectos da vida que nós temos que pensar na natureza positiva das pessoas e os efeitos que tem em nós. E a parte negativa é quando questionamos as coisas. A criatividade tem a tendência de indicar as coisas mais ativas para alcançar coisas intangíveis. Portanto, é um ato em todos os níveis. Aquilo que eu reparo é que a criatividade tem um lugar, não apenas através das mãos, mas através das suas origens muito profundas, que está dentro da consciência. O amor e cooperação é inato em si mesmo, é uma lei universal, está dentro de toda a criação. Então, posso ir à profundeza do meu mundo interior, a profundidade do meu mundo interior em solitude, e descobrir ambas as profundidades, aquilo que acontece dentro de mim, mas também descobrir como conectar com o divino. E isso é tudo muito vital. Não é possível experienciar felicidade, ao menos que eu pratique entrar na solitude, ekanta. Dá um significado para a vida. Isso é que nós fazemos na meditação. Quando nós meditamos, eu realizo que tudo que eu preciso está aqui dentro de mim mesma. Se eu não entrar para essa grande, abundante loja de tesouros que há em mim, então eu sempre vou sentir-me vazia, claro. Ou seja, a água do rio continua a fluir.
E essa é a grandeza. A energia flui como um rio, de uma forma suave. Então, ter esse respeito a mim mesmo é trabalhar comigo mesma, realizar a importância da minha beleza original, dos meus valores originais. Um lugar sagrado no seu coração, que onde quer que você vá, você vive a partir desse lugar. E eu acho que essa é uma grande liberdade. Uma vida graciosa e alegre, preenchida com valores. Continua. So wonderful. I was just seeing all Então, maravilhoso. reminiscing. Estava a ver os vossos rostos, You were there. Thank you so much. It's a ver todos esses palestrantes com um imenso prazer, eu agradeço muito. cutting. Over to you. Ok, agora para então cortarmos o bolo. Convido o Eric. Cake cutting. Então, cortar o bolo. Ok, bem. There cannot be a birthday celebration without cake, isn't Não it? pode ser uma celebrar um aniversário sem um bolo. But it's also all the Mas também não é apenas o bolo a ser cortado, old ideas mas todo o laço nessas ideias. mouth. Então penso que quando um bolo entra pela boca, algo mágico acontece. A boca fica feliz, a mente fica feliz, os olhos ficam felizes, as mãos ficam felizes porque nós partilhamos o bolo. Então eu sugiro que esse bolo verdadeiro é o bolo da felicidade. I think the happier Porque eu acho que quanto mais felizes nós formos, of happiness mais felizes seremos. Acho que foi isso. Então, partilhar esse bolo e compor todas as virtudes que nós vimos. Então, vamos apreciar. E como é que será o bolo? Hoje, because cake is not just cake, it's a porque o bolo não é só bolo, é um bolo mágico. Então, sim, como você disse, é um buquê de virtudes, de valores. Então, muito obrigado por esses 3 anos de valores para a nossa vida. Então, vamos celebrar a nossa jornada. with my favorite mint and vanilla icing. And this is for everyone. It's Então, isso é para todos, celebrar a cada um de nós. E eu vou tentar, very good with it. eu tentei decorar, não sou assim tão bom na decoração, This is mas eu fiz a pensar the values em todos vocês, a pensar nos valores of life, and with practice we become perfect. e colocar na nossa vida praticamente para alcançarmos a pureza ou a perfeição. Muito saboroso, muito saboroso. Muito obrigado. Então, oferecer as virtudes e terem o sabor, assim como disse o Eric. Obrigado. E eu penso que a próxima visão do Zoom vai permitir que o cheiro também possa ser transmitido pelo Zoom. power of your heart, Mas agora, com o poder do coração e das nossas mentes combinadas, feeling of taste todos vão sentir esse bolo saboroso, you put in a cake. mas também todo o amor que você colocou. Não é só uma decoração física, mas eu conheço o seu coração e sei que você decorou com todas as virtudes de uma forma muito bonita. E obrigado por partilhar essas virtudes conosco. Muito obrigado, irmão. Sempre a nos inspirar. Ok, então vou acender as velas. Yeah. 3 could seem like a baby, you know, 3 como um bebê. to be a baby, but for this program, 3 is a big number. É um grande número, 3. Isn't it? 3 is a big number. Everybody's joined. Todos a juntar-se, a dar bênçãos. Vai tocar o computador. Right. So everyone can extend their hands. We are a part of this journey. Então, todos nós fazemos parte dessa jornada. Very thankful for this. E muito obrigado por esse momento. So each of us can have a wish Então, todos temos um desejo bonito, in our hearts. para que ele fique aceso nos nossos corações. The taste of the cake is already, in fact, O sabor do bolo já está preparado. E todos nós estamos a ver diante do bolo, just those who have been participating mas todos aqueles que estão a participar in everyone's estão a apreciar a consciência de todos, likeness. que faz com que a vida seja leve. Cake in front of us, Então, o bolo diante de nós, mas ao mesmo tempo the taste of all the divine virtues. estamos a tomar
o sabor de todas as virtudes, é a doçura, a beleza e tudo mais. Ok, muito obrigado, Didi. What is in the heart? Yes, Didi. That physical cake, you know, Esse bolo físico, different ingredients we can, feito com diferentes but ingredientes, pode ser feito em 3 horas, mas esses 3 anos very consistent. de que vocês foram consistentes, determinados e sempre Inviting guests and a convidar os convidados com um coração bom, fizeram com que esse bolo hoje ficasse this is one of da forma prática. E eu acho que esta é a forma mais útil de conversa online a continuar há 3 anos, a dar-nos o sabor e a realização da profundeza de todas as virtudes. Portanto, é uma conversa online excepcional, tudo em profundidade de todas as virtudes. Então, parabéns por todas, por esse bolo. Obrigado pela consistência de todos e a cada pessoa, cada indivíduo que faz parte dessa jornada. Obrigado pelas bênçãos, as bênçãos do divino. And we can move on E vamos prosseguir taste. e saborear Yes? e cortarmos todos juntos. Yeah, so Sim. I would like to say that the backend team is never acknowledged, but let us acknowledge them. All the Não dá conhecimento também ó, particularly Sister Anu, including you, Brother Nikhil. So a equipa técnica, o Anu, Nick, Nickelby e mais alguns que eu não sei o nome, todos os tradutores in the front of camera all the que estão sempre também diante da câmera, aqueles também estão por detrás da câmera. have one more hour for the meaningful conversation. No? So E agora eu vou passar para o irmão Eric e vamos ter mais 1 hora de conversa. Ok. Não é apenas sobre bolo, mas o bolo físico é partilhado com um número limitado de pessoas e este aqui é partilhado com um número ilimitado. E obrigado por convidar-me outra vez, irmão Manoj. Estou muito feliz de estar com 2 almas que eu admiro muito, a Didi Sudeste, que eu conheço desde quando jovem, como um bebê na Brahma Kumaris, almost 40 years ago. há quase 40 anos atrás. No wrinkles. I was just like a baby. Não tinha cabelo cinza My early days, e era como um bebê. Então, nos meus dias iniciais, costumava ir a Londres time we would go to India, e sempre que eu ia para a Índia, make a point to stop in London. parava em Londres. Being with Sudesh Didi Eu estava com a Didi Sudeste e ela nos apresentou a Dadi Jank naquela altura, Sudesh Didi was porque a Sudeste Didi fazia a tradução para nós e era como uma mãe a dar-nos as boas-vindas, transferring us in front of Daddy Janki. colocava-nos diante da Dadi Jank e foram experiências muito bonitas. Eu estou muito feliz de Sudeste por estar consigo. E a Didi Santoshi, eu nunca tive a oportunidade Over there in Russia and meet you na Rússia, encontrei consigo em Madhuban, and met, but now with Zoom, we see mas agora no Zoom, programs vemos em diferentes programas a little bit better. e fico contente de conhecê-la um bocadinho melhor. E como vocês sabem, Journalist. eu tive uma carreira longa como jornalista, então vou perguntar It's a conversation. perguntas muito especiais. Não, é uma conversa. Espero criar uma conversa Santosh, entre a Sudeste e a Santoshi. facilitator. Sou apenas um facilitador. Question I E uma das perguntas que eu sinto que é crucial nessa conversa, Sudesh Didi, e começar com a Didi Sudeste, those virtues a lot. nós escutamos muito sobre as virtudes, e como sabemos, muitos de nós The virtues entendem as virtudes. teachers can give E todos os professores backups dão palestras sobre as virtudes, mas há sempre um mas, há um momento que chega de ser a personificação das virtudes. the difference. E há uma diferença. Então, Shall be a Didi Sudeste to know tem a curiosidade de saber o que é que você pensa, o que faz a diferença I, the virtue, no momento de trazer uma. it as much as E por que não assimilamos o quanto gostaríamos? Qual é o problema? Virtue, As virtudes. again, first of all, I would Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer e dar parabéns pelos 3 anos. being
E tudo aquilo que foi partilhado. just those who have shared, it must have gone to unlimited many places because through you Mas tudo ou seja, é limitado porque isso também vai para o YouTube. Então é um serviço direto e indireto. virtue and power. Mas a diferença entre virtude e poder, When we see quando nós vemos between o contraste entre qualidades, virtues, virtudes e poderes, qualities a qualidade really são, na verdade, good qualities, better qualities, best qualities, são qualidades boas, qualidades melhores. É uma comparação. and quality E a qualidade, qualities, eu sinto que a qualidade, and somebody does something better. que as pessoas dizem, alguém faz algo melhor. This one did really better. E as pessoas podem dizer, isso foi muito bom. Same person which had done before. E depois a mesma pessoa vai dizer, ok, essa pessoa fez o melhor, mas depois vamos para outra pessoa. Então uma certa sensibilidade de comparação e de competição. Virtue Mas as virtudes, actually a na verdade, é uma coisa divina. virtue A virtude discrimination for não tem discriminação para ninguém. E a virtude vai acceptance or para a lei da aceitação e do criticismo. natural quality of the É apenas como uma qualidade natural da alma. E se você seed like flowers, vê como as flores, no discrimination. as flores não fazem discriminação. Garden would not say, the flowers would not say O jardineiro não diz, fragrance eu dei essa fragrância appreciate me and para aquela pessoa e todos apreciam mais a mim, respeitam a mim por isso. fragrance. Então, o objetivo da virtude é como uma fragrância. É oferecida, é colocada numa mesa, Thrown in a bin, fine, e se eu jogar no lixo está tudo bem, mas a fragrância é naturalmente serving desapegada. Ela serve, mantém as suas qualidades. divinity Então, without discrimination. a divindade sem discriminação, sem limitação. Está para além da discriminação e limitações. Então, a virtude protege o eu contra as fraquezas dos outros. É uma proteção. Se alguém Angry with me, estava com raiva comigo, if I have e se eu tiver patience, paciência, if I have detachment, se eu tiver desapego, anger of other person, então a raiva da outra pessoa não vai influenciar-me. E it is changing now virtue isso muda a virtude em poder of inner virtues. de proteção. Então essas virtudes interiores, e quando se transformam em poder, não tem assim um interesse, Others to have good wishes, mas é ter bons votos pelos outros, ter misericórdia, ou or even in negative situation, mesmo numa situação, desejar bons votos thought, e pensamentos poderosos. keep this in mind, maybe because of some reason this person is upset. Faz com que Their influence outra pessoa que esteja aborrecida, então você não vai ficar influenciado e não vai ter nenhum tipo de medo ou de rejeição inner heart means heart is pure, no seu coração interno, ou seja, o coração significa que ele está poderoso. Então é o poder de ter consciousness. uma consciência pura. A time will come E é um momento que vai vir que vamos realizar dessa mudança. Então o poder da transformação é uma energia sutil. at that time it might not visible, E pode ser naquele momento não estar visível, mas dar poder aos outros. it is generator is behind, É um gerador que está por detrás, que está a dar poder, dá poder a muitos instrumentos. so God is almighty. Então Deus é o Todo-Poderoso. He does not make its own show, but Ele não faz o seu próprio show, por assim dizer, mas a conexão com as almas. Deus é benevolente e essa benevolência dá poder. the power. Os votos também são poderes. Acceptance of O desapego é poder. its power.
Então o poder of the virtues. é tornar-se a personificação das virtudes. Então são essas as diferenças entre as virtudes, qualidades e poderes. It's very nice. E a personificação deles. E também a personificação desses três. Taking us Muito obrigado. about Você disse sobre a personificação das virtudes. what is your take on E Didi, how is it that sometimes we don't como é que às vezes nós não saímos das virtudes para poderes? remain actually the embodiment of virtue? E nós queremos ser essa personificação. O que é que você Something afterwards, pode dizer? you're not Por que é que nós não conseguimos se tornar a personificação das virtudes de forma tão fácil? Por que é que paramos em algum momento? Only if his virtues are there, Apenas as virtudes estiverem lá not becoming the embodiment. e eu não tornar-me personificação, qual é o valor disso? O valor está lá. Sharing it very naturally with others. So it is not only just power for myself, it is Não é apenas o poder para mim, mas também o poder para os outros. Santosh Didi? Actually, few years back, I too was Alguns anos atrás, asking this question. eu também fazia essa pergunta, similar, Raj yogis or following spiritual path. com muitos Raja Yogis que praticavam esse caminho. Qual é o problema? Understand things, Se nós entendemos as coisas muito claramente, see the clear somos capazes de ver o conhecimento claro de cada virtude, qual é o obstáculo clear to some que nós não conseguimos when ter a atitude certa quando a situação chega? Mas hoje situation has disappeared. essa questão desapareceu porque Realized for myself eu realizei por mim mesma que the teaching of virtues o can ensinamento das virtudes pode ser universal, be practiced universally. mas não é praticado universalmente. É sempre numericamente em qualquer tipo de classe. In the study process, Então, porque nós estamos nesse processo de estudo, porque é importante I do it. que eu faça. E quando eu faço, Create an é claro que eu posso criar uma atmosfera. this that yes, virtuous behavior Sim, is to be given o comportamento da virtude tem que se dar uma prioridade. E depois, em segundo, as Didi said, como a Didi disse, virtue is natural. It's que as virtudes são naturais. inside. Ela está em nós. Because Não porque, we do not practice se nós não praticarmos entities a nossa consciência original da alma, as power isso não vai funcionar como um poder. to transform and be virtuous. Isso é que vai nos ajudar a transformar e colocar as virtudes na prática, na ação. Então essas são as duas coisas que nem todos irão praticar. There will be Isso leva tempo. understand I have to be that Há um tempo para entender e ser capaz de fazer. E tem que they will see how Eric is practicing, how Eric is nice, how Claudia is como o Eric, como eles são bons, remain at the back. mas eles também têm que permanecer e estar atrás e permitir que os outros também entrem nas virtudes, como a Cláudia. So Portanto, é preciso tempo. we can't push anyone in. Então nós não conseguimos empurrar ninguém para isso. Eu tenho de ser virtuosa. Sure for myself. Eu tenho que ter a certeza por mim mesma. Understood through the experience. Isso é que eu tenho entendido através dessa vida espiritual. Eu entendo, quando você mensa, eu tenho que praticar mais através da consciência da alma. Mas como é que você Helpful for you, acha o que é mais útil para si virtue in you, like you may know de aumentar uma virtude em si? Vamos dizer, paciência natural. Você sente às vezes que a sua paciência está só 70%. Então qual é a sua prática 50%. de 70% para 90%? It's a very good question, Eric. É uma pergunta boa, Érica. Aqui, When I, você vê que quando eu vejo a mim mesma, enquanto uma alma, como uma alma, um ser espiritual, nesse corpo físico, know very é claro que eu sei claramente aquilo que eu tenho de fazer, mas able to do something which is eu sou capaz de fazer algo I had que é claro para mim experience quando eu tiver uma experiência muito profunda com o Ser Supremo, com o Divino, com a Alma Suprema. Sem Ele, possible. é impossível. Because Porque when I am just
just on my own, Quando estou apenas por mim mesma, how long eu vou ter perguntas. O quanto é que eu posso continuar a ser paciente nessa situação? it will continue to Quanto tempo é que vai continuar a repetir isso comigo? E nesse momento, remain supreme, eu trago o Pai Supremo diante de mim, eu vejo ele sorrir. Eu não tenho questão quando você está assim, quando você não está a fazer as coisas como eu disse. anything. I didn't complain to you. Eu não estou a queixar-me de si. O sol não se queixa, I'm not complaining. os rios não se queixam. How can you Então, on your path? por que é que você parou no seu caminho, na sua jornada, How long? e começou a ter essa questão durante quanto tempo? Então, Which make o Todo-Poderoso deseja yes, assegurar que sim, as minhas virtudes first, second, and last é a primeira, a segunda e a última escolha. Não há outras escolhas. Por quê? belong to him Eu pertenço a Ele e Ele é o meu Pai. E então, and like him. So eu tenho de ser igual a Ele. Ver sempre Ele. cut I have found Esse é o atalho que eu encontrei. logically Se eu começo a pensar logicamente e começo a pensar em alguma explicação, to eu sei que eu não serei capaz de fazer, não serei capaz de fazer isso. Many more questions to follow up on that one, but I want Muito mais perguntas nesse, to on that. mas tem que voltar a Sudesh, Didi. How to increase Como aumentar virtues. e assimilar as virtudes, mas também To you was about a pergunta para si é: one virtue that you found the qual é a virtude que você viu para si que era mais importante desenvolver? virtues come to you? Is Todas as virtudes vêm para si, mas há uma virtude secreta que você pode partilhar conosco, essa virtude mágica, at the same time? What assimilou a outras ao mesmo tempo? The virtue to have faith. A virtude de ter fé, I'm child of the de que a alma, filha do Ser Supremo, virtue sou. naturally Então as virtudes, is your personality. a natural, as virtudes tornam-se a minha personalidade natural. Então a fé no eu. In other words, Em outras palavras, for the eternal values, respeitar os valores eternos. respect, Então respeitar a mim mesmo, em uma palavra. self-respect, Então enquanto eu manter o meu respeito, respect the virtue. o autorrespeito respeita as virtudes. Então, automaticamente, I am able to imbibe that virtue. eu sou capaz de assimilar as virtudes. E depois o autorrespeito, It might have been for temporary effect of other person's weakness. se eu tiver temporariamente I would a ver a fraqueza de outras pessoas, o meu autorrespeito, eu não vou deixar o meu estado flutuar, não vou perder a minha felicidade. Então, porque eu pensei eu perder minha felicidade, eu estou a perder o meu autorrespeito. E se eu não estou a aceitar os outros, significa que eu não estou a respeitar a mim mesma. Então, eu não estou a entender os outros, também não estou a entender a mim. Então, esse respeito, in other words, being em outras palavras, é ser consciente da alma. Baba's language, Na linguagem de Baba, virtue is a virtude principal é a consciência da alma. who am I? Tornar-se consciente de quem sou eu, o que sou eu. Of God, E sou uma filha de Deus. Isso é muito importante. well-being, E eu sou um ser eterno, qualities, com as qualidades naturais. E elas são as qualidades do Pai. Então essa crença, essa fé, essa confiança, believe in myself, em outras palavras, eu acredito em mim mesmo enquanto uma alma. E agora, é claro que quando nós entendemos soul conscious, I stay to the o quanto é que eu estou nessa consciência da alma, isso é uma coisa que temos que verificar. compared to faith and intoxication, Porque comparado com a fé vem esse júbilo, essa intoxicação. very, very less percentage. Depois, há outras qualidades. Because as much I practice soul conscious, Quanto eu pratico mais a consciência da alma, at that time, that is very powerful value. isso é um valor muito poderoso. O desapego é um valor poderoso. O observador desapegado é um valor poderoso. In order to be powerful, seed is soul consciousness. Mas para ser poderoso tem que ter a consciência da alma.
according to the situation, E de acordo com a situação, powerful. eu tenho que regar essa virtude para que ela se torne poderosa. According to my Então, de acordo com o meu conhecimento, que Baba deu-me, a realização que ele deu-me, the most powerful virtue, então because that is the foundation of my life. a fundação da minha vida é a virtude mais poderosa. Essa é a realidade da minha vida. Different times, Então, diferentes virtues I would may say could tempos, virtudes, então, mas a consciência é tudo. I enjoy very much. I think not only what you're saying, but I enjoy watching your face when you speak. Eu gosto de olhar para o seu rosto quando você está a falar. Você fala pelo seu rosto. Words and your face is E às vezes é mais do que as suas palavras. your words and your self-respect. So Seu autorrespeito, ao florir, por assim dizer. respect along Você aprecia muito o seu autorrespeito. E é por isso que sai dessa maneira, não é? my self-respect is because Meu autorrespeito porque eu sou uma filha de Deus. É isso que é o meu autorrespeito. it's temporary. Porque o meu corpo físico é temporário, é uma vestimenta temporária. Mas eu, a alma, sou uma filha de Deus. E tenho fé em mim mesma. Então tenho esse autorrespeito. Então, naturalmente, Time I fluctuate into, quando às vezes eu flutuo, I realize that eu realizo que eu esqueço quem eu sou. E o que sou eu. lovely. What about you, Didi Santosh? Do you find E você, Didi Santosh? that you find very Uma virtude em particular que você achou muito útil assimilar mais do que outras virtudes? On one hand, I agree with Didi that Por um lado, eu so concordo com a Didi. you're not É essa interconexão. Você não consegue apanhar uma coisa enquanto você não entra nessa realização de que todas as virtudes estão consigo, estão a ajudá-lo roles and responsibility when you are stabilized in e estabilizar na consciência da alma. Mas ao mesmo tempo, since my childhood, desde a minha infância, I became aware of what is the depois que eu torne consciente do significado, da importância, this is this brother, this is this sister. esse é o irmão, essa é a irmã, I realized my name e eu realizei que meu nome é Santosh, que em inglês, means content. Santosh significa contentamento. I was not so happy with my parents. E eu não estava muito feliz com os meus pais. Por que eles me deram esse nome? Porque é como I have to be significa eu tenho que estar sempre position when na posição everyone de que eu tenho que fazer todos contentes. I myself have to remain silent. Eu tenho que permanecer então em silêncio, mas depois de tornar-me, de entrar no conhecimento espiritual, eu entendi que a coroa de todas as virtudes, o contentamento. O contentamento é a coroa de todas as virtudes, porque quando nós estamos numa situação, no mundo, Everything for everything, quando tudo, just a pessoas finger. estão se apontando na nossa direção, na direção dos outros. Esse aqui é responsável. So I'm not. Aquele fez e eu não estou feliz. I could really Então, eu pude verdadeiramente encontrar força em mim, onde apenas quando eu aceitei esse meu nome in my life e comecei a colocar essa virtude na minha vida, que é o contentamento. Isso significa para mim, primeiro de tudo, que whatever situation is, qualquer que seja a situação, to accept. eu tenho que dar, eu tenho que aceitar, eu tenho que entender. Por quê? Porque Who is giving me? há uma fonte que está a dar-me e eu tenho a Ele. I have God with me. I Eu tenho Deus comigo. have mine Ele está comigo. Ele é meu. E se Ele é meu, significa to be in que para o mundo todo eu tenho que estar nessa posição, que é deixe que todos recebam de mim need at this o que quer que eles precisem nesse momento. contentment. Então, contentamento, eu diria. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, I have seen the beauty eu tenho visto a beleza of silence. do silêncio, That is during any situation que durante qualquer situação, people are having quando as pessoas estão a ter diferentes tipos de opiniões accept each e other, não são capazes de aceitar uma a outra, então o seu silêncio create the ajuda a criar a atmosfera, e quando você vê essas diferenças, with the feeling of você é capaz de criar esse sentimento de pertença, silence has então isso os alcança. Então o silêncio mostrou-me fruit. muitos e muitos frutos, resultados práticos Situations
mesmo durante situações difíceis no campo de serviço onde nós estamos nesse momento. Very lovely to see everyone is a little bit different in their Há uma pequena diferença na vossa abordagem, threads to get to our mas agarrar todos esses fios do estado perfeito. Mas eu tenho uma questão pessoal para todos vocês. into your memory. Probably many years ago, Então, provavelmente, muitos atrás, talvez agora, all the virtues, todas as virtudes particular virtue that you found very difficult to que você encontrou ser muito difícil para assimilar ou para manter, little weak spots and talvez virtue algumas fraquezas, difficult, uma virtude que tem sido assim a mais difícil. O que vocês fizeram para verdadeiramente mudar drive that virtue e assimilar essa virtude, que talvez estava assim um bocadinho fraca em vocês? É uma pergunta pessoal. maybe you didn't have any weakness, I don't know. Talvez você não teve nenhuma fraqueza, mas talvez uma virtude que você achou mais difícil do que outra para desenvolver, to be detached observer. ser uma observadora desapegada. Though I practice this, but it is for few seconds. Eu pratico isso, mas por alguns segundos, na verdade, And why, what, why it há um porquê, o quê, por que que isso aconteceu? Então, desapego there afterwards, or to immediately wipe it out with knowledge. é imediatamente Actually, apanhar o conhecimento. it is weakness, I would say. Então, eu diria que essa foi uma das fraquezas, porque o desapego Means I have some significa que eu tenho alguma expectativa. this way. Então, ter que verificar Came in my mind. por que que isso veio à minha mente, Other expectations emerged in my mind. porque emergiu uma expectativa na minha mente. Então, se eu estiver desapegada, Then, in fact, I am picking up the virtues even in negative situations. então eu vou pegar uma virtude mesmo numa situação negativa. I am trying to be E é isso que eu tento ser, observer of ser essa observadora desapegada and enjoy it. e apreciar. Everything is very important. Tudo e todos são muito importantes. Presence, very powerful, very real benefit in it. But I know as a faith, Eu posso não ver o benefício, mas tenho a fé de que isso é benéfico. did you make? What E effort qual foi o empenho que você fez para ficar mais desapegada? there was expectation? E por que você disse que havia uma expectativa? Expectation, big one, medium, Era uma expectativa pequena, média ou grande? yeah, because I don't, I expect Porque eu estava à espera sir or they should que eles deveriam responder ou deveriam trabalhar de acordo my wishes there. com as minhas visões, I'm attached com meus desejos, perdão. Então eu apego ao meu desejo, à minha opinião, some kind of way I want to do things. o apego à minha forma de fazer a coisa. Então, o desapego da minha própria consciência do corpo, das minhas expectativas, porque eu tenho expectativas. Or I react little and I become impatient. Então eu tornava-me impaciente. Weaknesses come because Portanto, as fraquezas vêm por causa do apego. attachment means which causes sorrow. Isso causa tristeza. Attachment Mas esse apego lot of blockage causa muito bloqueio to put into action. para colocar os meus valores na ação. teachings, Então, de acordo com os seus ensinamentos, be detached, nós sabemos que ser completamente desapegado stage, conqueror of attachment, é o conquistador do apego remembrance. e ser a personificação da lembrança. Little thread, are you, Então, esse é esse último fio que você está the last a trabalhar. working on? Essa é a virtude que você está a trabalhar. It is actually as I Na verdade, como eu disse, detached from the não es- eu não estou desapegada and my no. do meu eu e meu. I do try in this E eu tento dessa maneira not to keep the não manter e não ter a influência das fraquezas das situações que estão acontecendo naquele tempo. Eu lembro-me, in my heart. mas não mantenho no meu coração. Then it means I can make myself detached from that. Então é por isso que eu não consigo ficar desapegada disso. Mas se eu manter isso no meu coração, Attachment
Então, other person. isso vai dar como se fosse um apego a outra pessoa. Must be attached. And my weakness had kept my weakness of other person in me. Então, a minha fraqueza apanha a fraqueza também da outra alma. That's all. Então, ser desapegado nisso. It's very interesting when we É muito interessante quando entramos no pessoal, porque isso torna-se muito profundo, certo? Gostei muito da sua resposta. little secret you can share with Tem algum segredo seu que você possa partilhar conosco, Santoshi? you know could Uma virtude assim, how you've been able to overcome it. Santosh, did que você agora conseguiu superar. There's all these years on spiritual. Todos esses anos no caminho espiritual, I am happy and I feel myself eu estou feliz e sinto-me afortunada com a sabedoria de Deus. Deu-me o suficiente, força suficiente e entendimento sobre todas as virtudes. it was, and Mas o meu esforço foi até hoje. it's a struggling effort. Não é um esforço a nível de lutar, mas um trabalho consciente It's ongoing. de prosseguir We are até a última respiração. able to do that. Nós temos que lidar com as outras pessoas. Então o empenho era, About sobretudo, keep all my virtues manter todas as minhas virtudes, because when I realized I am a soul, I am child of eu realizei que sou uma filha de Deus, uma alma, mas mesmo antes disso, compassionate, eu era, I'd love tinha compaixão, to be gostava de dar e dar around my house. I would love to collect a todos, them in ajudar as crianças, grupos de pessoas. so many Eu costumava fazer muitas atividades sociais, mesmo na minha idade jovem. when I started Mas quando eu comecei a entender esse conhecimento e a praticar o Raja Yoga, for me the effort então para mim o empenho foi find the line. How much ter essa linha do quanto e com quem. and where I should not apply this. E quando eu não aplicava essa virtude, ou punha essa virtude na ação, Compassionate, então uma pessoa que não está a colocar o quanto eu conseguia ter essa compaixão e cooperar. in which thing not to cooperate. Yes, somewhere I can E, às vezes eu podia contribuir com meus recursos físicos, do because this will be helping that person mas às vezes dependent também não podia doar porque essa pessoa ficava dependente de mim. actions of Então eu tinha que responder a pergunta daquela pessoa. Isso é demasiado from me today. para tentar tirar tudo de mim ou tomar tudo de mim. Stop. So Então saber parar. self can explore Então essa pessoa ela mesma conseguia explorar essa sabedoria. the self Então é transformar o eu através da conexão com Deus. Então isso para mim foi um empenho que continua, human nature should not porque a natureza humana be divine. não é tipo sobrepor ao poder divino, porque a natureza, devido a ser tão amorosa e cooperativa, então ter tanta compaixão por alguém, Spoil. It will be like até posso estragar as coisas. É como regar demasiado uma água, you see. portanto, e depois vai tudo ficar inundado. Portanto, um fruto, Godly wisdom com a sabedoria de Deus, ajudou-me a encontrar as linhas, o equilíbrio. until today. E até hoje em dia, One is not doing se alguém não está fazendo as coisas tão bem, in a wrong way. ou comportar-se de uma maneira errada, o quanto é que eu posso dar de explicação, ou de correção, ou de lembrar, ou sugerir, Be silent mas eu tenho que estar em silêncio. because being Duas coisas, teacher, being coordinator, ser direta a nível do ser coordenador, de ser um instrumento, você tem que lidar com isso, mas ao mesmo tempo, know very well você sabe muito bem, has its todos capacity and potential. têm todo o seu capacidade e potencial. Line. Então, onde é que está essa linha? Grace, Então, sempre that so that ter consciência disso. unpleasant effort or that is not a challenge or struggle. Não é um desafio a nível de lutar, mas é uma forma da minha jornada das virtudes, dessa vida de virtudes. virtue that you found? E não há uma virtude em particular que você tenha difícil adquirir. The same thing that yeah, sorry. You Desculpa. saying that A mesma coisa que amor e compaixão, amor, cooperação e compaixão. wherever I
num estado intrínseco. Eu apenas, o que quer que eu via, alguém está em problema, eu escutava muitas vezes, eu enfrentava dificuldades porque as pessoas começavam a mal utilizar essas coisas. Por quê? Ela pensou, bem, essa pessoa vem com essa abordagem, ela vai fazer. E quando eu cresci, eu tive que parar, eu tive que ver, e mais uma vez, conforme eu estava a mover, a avançar, eu comecei a ver os maus usos dessa minha natureza. Isso era muito natural para mim. E mesmo hoje em dia, eu tenho que ter cuidado com isso. Ok? Até o final, nós temos que ser cuidadosos. Diz Sudesh, sobre expectativas. Quando nós temos expectativas, e uma expectativa é que nós gostamos das outras pessoas, que fossem um bocadinho mais virtuosas às vezes. Gostávamos que o mundo todo fosse mais virtuoso. Então, qual a sua técnica, o seu yukti, o seu método, para ajudar as outras pessoas a tornarem-se mais virtuosas? Uma coisa é você ser virtuosa, mas outra coisa é ajudar as outras pessoas a terem as virtudes. Como é que você faz isso? Há uma lição de que durante muito tempo, desde 65 anos, eu não me tornei aquilo que Baba quer que eu me tornasse. Eu acredito que Deus está a dizer, eu acredito que isso é verdade, eu entendo o benefício para mim. Então, despender muito tempo para isso. Então, como é que eu vou esperar que os outros preencham imediatamente as expectativas que eu tenho? Se eu me tornar um exemplo, outros se tornarem um exemplo, eles vão aceitar-me. Então, é isso que eu mantenho na minha mente. Eu estou no serviço divino. Eu sou uma servidora social, vai me faltar a palavra agora, divina. Então, eu vou ajudar os outros. Então, porque eu sou filha do benevolente, de Baba, o ser benevolente, assistente social espiritual, assim é que era. Então, esse é o ingrediente principal. E manter isso sempre aberto. Não perder a esperança. Da forma como eu falo, ou da forma como eu me torno impaciente. As diferentes expectativas. Mas eu sei que todos estão a fazer as coisas de acordo com a sua capacidade. Eles têm o seu tempo. Então é por isso que eu convenço-me de não ter mais expectativas por outras. Então é o meu próprio exemplo. Se eu não estou a preencher os desejos de Deus tão rapidamente, então ter fé. Então como é que eu posso dar expectativa com relação aos outros disso? Mas nós podemos inspirar os outros para ser mais virtuosos. E como é que você inspira os outros a ser mais virtuosos? Sem expectativas, claro. É apreciar aquilo que eles fizeram. Eu corrijo, eu aconselho, eu reajo, mas eu aprecio do coração com honestidade. E se uma flor é tão apreciada, mesmo com muitos espinhos, por que eu estou a olhar para os espinhos e não para a flor? Então, imediatamente eu ensino a mim mesma. Então, esse meu relacionamento com os outros permanecem com amor e bons votos e sentimentos puros. Então, eu também sinto o mesmo tipo. Não que eu não esteja a ajudá-las, mas é uma ajuda sutil espiritual.
do coração e não pelo ensinamento. So it is just like let go. Então é como largar essa expectativa. There, but Ela está lá, that I should wait mas a expectativa, eu tenho que estar grato também por eles. expectations. Now when I'm speaking, I'm realizing this Então estou a falar e a realizar que hope. eu mudo isso em esperança. The relationship remains Então o relacionamento permanece bem e sem nenhuma expectativa. It's a beautiful way to Ok, uma bela forma de mudar to da expectativa para a inspiração. I think it's beautiful. And Santosh Didi, you were Eu mentioning penso, Santosh Didi, você mencionou que we have many roles. nós temos muitos papéis, às vezes de coordenador, professor. Do you find Como é que você vê que consegue inspirar as outras pessoas? someone Como é que você, no momento, convence a eles que eles têm que mudar, que eles precisam de uma certa virtude e que têm que adquirir essa virtude? just like understanding. No, A única coisa é entender. you can go ahead, Suresh Didi. Go ahead, and then Santosh Didi can add. every seed has a potential Toda semente tem um potencial time in right season e ela cresce na estação because it's própria, no momento próprio. before time. Porque se eu tiver uma expectativa antes do tempo, é só desperdiçar o meu tempo. Examples, different Então, utilizar diferentes exemplos, seeds, que nós todos somos sementes but they have their vivas, mas nós temos que aguardar pelas estações. fruit. Então, é assim, eu vou ter o fruto e receber o fruto disso. Real spiritual gardener. You know, Ser um verdadeiro jardineiro espiritual. think of flowers, of seeds, Você falou de flores, de sementes, de frutos. spiritual gardener. Eu suspeito que você seja uma verdadeira jardineira espiritual. Actually, Didi Sudesh has very clearly Na verdade, Dia de Sudeste desenhou claramente essa imagem de amor, forgiveness, patience. de These are the things which are perdão, constant de paciência, o at desejo de ser uma atitude constante others, do comportamento but at que the nós temos que ter com direção aos outros para eles terem virtudes. university, because Mas a Universidade Espiritual Brahma Kumaris, when gives us a alma and the suprema, quando ela nos dá the energy, nesse período dessa confluência dessa energia, dessa wants to live. a negatividade, ela sai e o mundo da positividade emerge do coração. E nesse momento a alma suprema ajuda We can all para que nós todos possamos se tornar virtuosos. E então his training is to o seu treinamento é de criar uma cultura. to become Então isso é o que acontece para mim ser virtuosa. Nós precisamos criar uma cultura ao nosso redor onde as virtudes possam ser cultivadas pelos os seres humanos. Cultivar essa atmosfera, uma rotina diária. Como eu gastei as minhas 24 horas. Isso vai mostrar a percentagem de virtudes e atitudes positivas em mim. Ele deu uma ideia muito clara dessa cultura que é chamada da expressão na qual eu entendi com a sabedoria espiritual Brahmin. Brahmin significa novo, criar uma agenda, criar uma cultura, sempre. Essa Brahmin significa isso, todos juntos. Então a cultura que nós tínhamos levantar-se cedo, dormir cedo, tudo aquilo que você coloca no seu corpo tem que ser oferecido a Deus. Então, quando nós aplicamos isso, quando nós dormimos dessa maneira, comemos dessa maneira, então, primeiro, a primeira parte da nossa rotina diária é dar alimento para a alma. E depois, toda a ação das outras horas, em forma de um doador, de um serviço. Então, essa cultura é muito, nós podemos dizer, uma fundação profunda para tornar as pessoas virtuosas sem dar um conhecimento ou explicação das virtudes. Mas porque se nós não fazermos isso,
virtuous. So this is Nós não podemos ser virtuosos. Essa é a minha experiência. remind anyone Eu nunca lembro ninguém de ser assim dessa maneira. Portanto, eu presto atenção do que está acontecendo de errado naquele momento, naquela agenda. Se a pessoa não está a comportar-se de uma forma correta ou misericórdia, algo deve ter acontecido durante a manhã. Portanto, se calhar ela perdeu a meditação da manhã, então eu tenho que ajudar aquela pessoa a dormir mais cedo, reduzir o serviço. Então, ser coisas leves. A cultura tem que ser criada, a atmosfera tem que ser criada, para quais as pessoas facilmente praticam as virtudes, ao invés de estar a queixarem-se, ou estar à espera, com expectativas de que tem que ser assim. E aqueles que não são espirituais, Brahmin culture, não estão na cultura Brahmin, como é que você os inspira a ser conscientemente mais virtuosos? Na verdade, whenever I interact with anyone, quando eu interajo com qualquer pessoa, eu estou clara de que this one is human being before cada ser humano, quer sejam estudantes, any nation they are antes, eles são seres humanos. human being. Então, qualquer ser humano nesse momento, Happy and qualquer um que quer estar feliz na sua vida, é importante entender duas coisas. accept yourself Que você pode não aceitar-se como espiritual, loving, ou como esse amor de Deus, understand and mas você poderia entender e realizar que a consciência que você vê como eu e o meu. Então essas duas coisas têm que ser nutridas numa base diária, porque qualquer tipo de starving either at fome, quer a nível físico, full rest, you didn't sleep, se você não dormir bem, nas horas certas, eat something ou não comer algo de forma correta, physically, começa a ver essa fome física, fome espiritual, isso não vai permitir que você se comporte so there virtuosamente. anyone Então, a comida para qualquer um, any part of the globe em qualquer parte do globo, é importante to rejuvenate in terms of rejuvenescer-se a nível de entender a minha vida durante um dia, porque a fraqueza days, years, é feita num dia, 65 days. So ou seja, em 7 dias ou 365 anos. Eu não tenho que pensar muito, eu só tenho que pensar no um dia. my one day. Como é que vai ser esse meu único dia? Porque Everything to see se você dá this is tudo para a semente, a garden isso é como uma quinta, um jardineiro sabe como dar a uma árvore para dar fruto. Então o comportamento é dar fruto, mas dar, giving sun regar, dar luz é sempre uma cultura. Então, através desse momento nós temos with God, even if I'm uma conexão com o sol, com Deus. okay, at least get up so that you can be in the most peaceful Então você tem que estar nesse estado mais pacífico, sun for your own self. ser o seu sol para si mesmo, aumentar a sua luz espiritual, pensar em algo bom, mesmo que você não tenha essa conexão, foi assim que eu percebi. Night, Mas mesmo que você tenha essa luz, you will need esse poder, means esse ar, esse espaço, para sentir que sim, as pessoas estão ao seu redor and you have to be with them. e você também tem que estar com eles. Então, baseado nesse trabalho, com base onde Virtuous behavior o comportamento das virtudes elas vão espalhar automaticamente. Então, o empenho não é fazer os outros serem virtuosos, mas sim ser virtuoso. way of life or E essa é a forma de vida, that's what de ter essa agenda, esse horário diário. Essa é a minha experiência de mover de acordo com isso. Isso é um tema de uma canção, o cultivar a virtude. Eu nunca ouvi essa expressão que eu não consegui traduzir a tempo, que é ser alérgico a Deus. Eu sei que o tempo está a correr outra vez, mas uma da coisa que eu gostaria de perguntar a vocês, as duas, vocês mencionaram ocasionalmente a conexão com o divino, o meu relacionamento com Deus, ser uma filha de Deus. Eu fico a pensar a nível das virtudes. As virtudes são humanas, nós temos todas as mesmas virtudes como Deus,
Ou há sempre uma diferença com as virtudes de Deus e as nossas virtudes? Any enlightenment on that? Alguma luz a isto? Virtues? Godly virtues, As virtudes divinas, why God is the Almighty and Deus é todo-poderoso e nós chamamos de Deus. É claro, qualities are the same. as qualidades são as mesmas, How I feel it, mas como eu sinto, como as sinto, creator and creation. criação e criador. Creation shows the creator. A criação mostra o Criador, certo? The child of an animal is an E seu filho de um animal é um animal. human being is a human. A filha de um ser humano é um ser humano, certo? Children of God. Então nós somos filhos de Deus, nós somos almas, Capacity, mas a nossa capacidade que é diferente. qualities are same. As qualidades são as mesmas: o conhecimento, pureza, paz, amor e felicidade. But the person, Mas the a power, porcentagem dos poderes dessas qualidades é que são diferentes. this makes us E isso nos torna, por causa das qualidades, limited. a quantidade são limitadas, a capacidade é limitada nesse aspecto. Então, nós não nos tornamos Deus, nós nos tornamos divinos, nós nos tornamos iguais a Deus, mas não Deus. E então, But I would not say that there are eu não dizia we become God, que nós nos tornamos Deus, não. children of God, Nós nos tornamos filhos de Deus, as virtudes de Deus, iguais a Deus. God's qualities all As qualidades de Deus são sempre benevolência selfless. e sempre sem ego. We don't have. E essas qualidades que nós não temos. Even for example, Mesmo, por exemplo, why do we come from the soul world? por que é que nós viemos do mundo das almas? Por que é que nós não estamos felizes lá, no silêncio pacífico? Why do we come? Por que é que nós viemos? There must be that deep desire, Deve ter algum desejo express and experience de expressar as experiências em mim mesma. Então eu tenho apego com as minhas próprias expressões. and this makes me limited. E isso me torna limitada. Power is E os poderes de Deus é benevolente. Ele não vem por ele mesmo, ele vem por nós. the benevolent, Então, por isso que ele é o ser benevolente, sem ego e ser benevolente. but we are not selfless. E nós tornamos benevolentes, mas não sem ego. Become Raj Yogi. I become Então me torno um Raja Yogi, eu me torno um rei. even though deep within, Mesmo nas profundezas disso, há algo a alcançar. but God does not want to achieve anything. This is Mas Deus não precisa alcançar nada. Essa é a diferença. but we also want Ele dá, nós também damos, mas também queremos algo. Há uma diferença. Mas as qualidades são as mesmas. Conhecimento, meaning of the child desde o início da infância, saborear, who has developed. de acordo com nós desenvolvemos o sabor, Mama, o conhecimento. Mama Nabhav é o poder. knowledge is there. O conhecimento está lá. What is love? Então o que é o amor? Child knows what is peace. Mesmo uma criança sabe o que é a paz. Senses natural. Então, a inocência, as qualidades, é o direito. So it means that Então, isso significa que as qualidades do eu e de Deus são a mesma. Mas o poder do completo desapego e benevolente, e ser benevolente, essas são as qualidades de Deus. Speaking E escutar e pensar. well, Eu sei que você conhece muito bem, personal relationship, você tem um relacionamento muito pessoal com Deus. virtue that you prefer. Is there Quais são as qualidades de Deus que você prefere? Alguma why? qualidade que você mesmo gosta e por quê? I know that all relations are very beautiful, Eu sei que os nossos relacionamentos são muito bonitos, conscious, subconscious. mas essa consciência, subconsciência, Baba is my teacher. Baba é o meu professor. In this O conhecimento nesse aspecto do relacionamento com Deus teacher, é de professor, not in a sense of teacher of locking teacher, mas não no sentido do professor Locke,
mas nesse conhecimento no qual helping me in every aspect. ajuda-me em todos os aspectos. Number one, E outra é a pureza. which is really pure. Purity is not Não é um questionamento de celibato com Deus, mas a pureza, pure power. um poder tão puro e limpo em Deus, Those that que Ele sabe in the gutter or down below and they que nós caímos nessa degradação, in us. mas Ele tem toda essa abertura, ou não, essa esperança. Então nós criamos esperança eternamente. Whether he will become or not, or she will become or not. Quer ele se torne, quer ele ou ela se torne ou não. Então Deus tem fé em nós. Então são essas qualidades e esses poderes In this aspect, everything que eu aprendi nesse aspecto. Tudo ensinou-me. O seu amor ensina, a sua presença ensina-me, o seu perdão ensina, a benevolência ensina. Todas as coisas is to teach us. que vêm é para nos ensinar. Mother teaches the child E é por isso que a mãe ensina de forma diferente, o pai ensina coisas diferentes, o professor ensina coisas diferentes. Então, todos os relacionamentos, eu acredito. Mas, in the title, in the eu ponho o título de professor, tudo no título de professor, porque eu aprendo, eu sou uma estudante, então eu estou a estudar. get more what he wants to teach us. Então, eu gosto mais Been in God's desse... school for 65 years. Is there any end to God's school, or we study until we? Não consegui perceber a palavra. You must get No frio, acho que era isso que ele estava a dizer. to 65. Você, depois de 65 anos, tem esse A really good natural other relationship, friend, um relacionamento natural de amigo. Baba, my friend. Às vezes falo com Deus como meu amigo, In every time it comes in the form of learning something. mas muitas vezes vem na forma de aprender algo. What do you think about the difference between God's virtues and our Qual a diferença entre as diferenças de Deus e a nossa? beginning, or does it become São as mesmas, at the end? How do you see it? tornam-se a mesma? Como você vê no final? So again, I Mais uma vez, eu digo que Didi Sudesh has given a very beautiful a Didi deu uma resposta muito bonita, um entendimento muito bonito sobre isso. my practice of Raj Yoga Na minha prática do Raja Yoga, mesmo do primeiro dia, and fascinated estava fascinada personality com a personalidade de Deus, and na forma de entendimento e de experiência também. and during our childhood school E durante a nossa infância, mesmo na universidade e no colégio também, university, eu graduei-me na universidade de Delhi. E às vezes costumávamos one day perguntar que um dia science teacher tinha um professor de ciência, um dia com o professor de matemática, fazer perguntas. I am a student Eu não era um professor, eu era uma estudante, mas how much you could become that o teacher quanto é que você pode se tornar essa professora? with your Porque você está sempre em contato com os professores, what is science and how she stands and how she leaves the class como ela vive, como ela conduz a classe, a aula. you mark Então, isso deu marcas para que um dia, um momento, você podia desempenhar esse papel de professora de ciência. Eu comecei a praticar isso no Raja Yoga. Eu comecei a fazer isso constantemente. constantly I Fiz de forma consistente. Eu, my father supreme porque ele é meu pai. O Alma Suprema é o meu pai. Então, sometime okay eu desempenho o papel de for some pai às vezes, there por um momento. do in that way because Então, faço dessa maneira. listen to this Porque eu quero também ensinar uma lição para essa pessoa but if que ela não está a fazer bem. okay now I have Mas o pai está a dizer, bem, agora tem de ser pai. so I play father Então eu desempenho o papel de pai e vejo, everything changes e tudo muda. so Então, because knowledge is porque o conhecimento é tão claro touch que nós podemos tocar Deus, o lugar de Deus e regressar. Nós podemos estar lá e vir human stage para o nosso estado humano. that Porque eu sei que like this because he is ele comporta-se dessa maneira, porque ele é verdadeiro e misericordioso. Então eu sei como Baba faria nessa situação. soul my father would do like Porque ele é o meu pai, ele faria como isso. Então, meu pai supremo, sim,
essa fé, essa confiança de que eu e o Pai, commit to that. My Father himself wants that Ele I be like próprio quer que eu seja como Ele. him every day. Ele está a invocar-me todos os dias. Ele está a preparar-me para isso. Mirror. So look, E Ele mostra-me sempre um muro, um espelho. Você é como eu, você é minha filha. Então Ele prepara-me para ser como eu. Ele veste-me com as suas cores e diz, está bem, and we walk together, vamos dar uma volta, vamos juntos e vamos andar como o Pai. behave like Father. Comportar-se como o Pai. Então, So real. isso é tão verdadeiro. Theory. This is real. Isso não é uma teoria, isso é real, é verdadeiro. Então, nesse momento, é um privilégio para nós sermos capazes Like God. Think like de brincar como Deus, de pensar como Deus, mover-se como Deus, o quanto it will happen. o quanto for possível. Mas isso só acontece só se eu aprender, porque nós queríamos ser como alguém, Not that one. mas apenas se você ama essa pessoa, Life. só se essa pessoa for o número 1 na sua vida. Então isso depende. If I love him, Se eu o amo, it's this. eu vou experienciar isso. I know E sim, his mind. eu sei as qualidades que está na mente dele. His mind E se eu sei o que está na mente dele, então eu posso embody. personificar See in you that much a compassion. quantidade de misericórdia ou compaixão por aquela situação. Einstein Porque always wanted. He wanted é isso que ele quer sempre, que nós todos what is in mind of God. sejamos o que é que está na mente de Deus. Time when God Então, o momento em que Deus ele mesmo vem e nos diz, eu estou a falar a partir da minha mente, mas agora to be vocês têm a fortuna de serem capazes embody his virtues. de personificar as virtudes dele na vida. Então, isso é uma coisa. Most significant E mais significativo para mim was his foi o seu amor. his love is multidimensional, Como o seu amor é muito multidimensional, com multicamadas. who has Uma pessoa sedenta, yet in the field of serving the humanity, quer no campo de servir a humanidade, practicing Raj Yoga, começou a praticar o Raja Yoga, mas você vê vision on him, you a sua visão nele, see hope on him, like você vê a esperança nele como um benfeitor do mundo. benefactor. And then there is a E depois, Didi Sudesh, há uma pessoa como a Didi Sudesh, she has done so much for que him. fez tanto pela humanidade, She had been por o mundo inteiro a viajar, his love for e o seu amor por essa personalidade. this personality. Então, o seu amor por essa outra personalidade. I used É maravilhoso. Nós costumamos sempre pensar que able to love ser capaz de amar millions of souls. todos os tipos de almas, em todas as diferentes situações, Very fascinating isso é muito fascinante ability na sua personalidade. to do that. E se nós formos capazes de fazer e aprender isso junto com Deus, Virtue eu penso que todas as virtudes que treinamos of becoming all virtues complete. e nós tornamos virtuosamente completos, Everything. porque o amor vai trazer tudo, vamos dizer assim. Obrigado, Santoshi Didi. Time is E sim, um tempo muito bom. but just before we Temos que to know terminar, mas antes de terminar, words, any últimas palavras de Sudesh que queira partilhar conosco of virtues, sobre esse belo tema de celebrar as virtudes nesses 3 anos. any last words you want to share with us? Alguma última palavra que queira partilhar conosco? Virtues. Virtudes. What perhaps I have not understood the Last words about virtues. last one. Last words about virtues. Acha, last one. As últimas palavras sobre as virtudes. No, no. In fact, it is godly gift. É uma prenda de Deus. It is food. É uma prenda divina. É o fruto. It is our life. É a nossa vida. Virtue is our life. A virtude é a nossa vida. There, Se as virtudes não estivessem lá, qual seria o valor da vida? self to be valuable. Então, I have to become virtuous. eu só sou valiosa com as virtudes. Something which is, if Ninguém quer algo you become all virtuous,
completely que não tem a virtude, 16 ser completamente sem vícios, 16 graus celestiais, não é apenas uma virtude que Deus diz, mas todas as virtudes. Então nós precisamos ser a personificação de todas as virtudes. E todas as virtudes significa ser completamente sem vício. E completamente ser vício é ser completo. A humildade, a grandeza, essa júbilo, essa intoxicação. Por quê? A intoxicação que Baba nos dá torna-nos virtuosos. Então esse amor profundo, esse desejo de se tornar a personificação das virtudes. Então, amar as virtudes e se tornar virtuoso. Thank you, Didi. Ou seja, amar ser como isso, se tornar virtuoso. Mas também a virtude dos outros, acho que. Não a nossa, mas dos outros também, acho que foi isso. Muito obrigado. Uma boa forma de concluir essa conversa com a Didi Sudashi, com a Didi Santoshi. Obrigado às duas Didis por aumentar esse buquê das virtudes em nós. Acho que foi muito bonito. Estou muito feliz. Podia dizer algo? It's a coincidence that É uma coincidência que you have completed 3 years completou-se esses 3 anos nessa série das virtudes. this month, November month. E esse mês de novembro, aqui na Rússia, Started practicing nós começamos a praticar, porque o 1º de novembro, heard godly versions as in quando nós escutamos every morning assembly, we have as virtudes nos centros de manhã, beautiful uma das coisas, bênçãos que nós recebemos foi de que a tarefa de Deus é transformar that is transformar os corpos mortos into great de seres humanos em pessoas grandiosas. Então, todo mês vamos ter esse that is tema. being mechanical because Isso é alguma coisa mecânica, porque virtuoso significa ser uma personalidade grandiosa. E sem virtuosas, você apenas é um cadáver, acho que seria a melhor tradução. Um corpo sem vida. Então, esse deviad, despertar os corpos para que eles se tornem virtuosos. Então, temos esse mês, essa bênção de deixar que cada interação entre os Raja Yogis ou com qualquer pessoa que seja a praticar isso, deveria ser, de uma forma ou de outra, uma fragrância de uma virtude. E eu gostava de partilhar isso. Obrigado, muito bom. Manoj, Thank you so much. então muito obrigado. Words to express gratitude Não tenho palavras para expressar a gratidão, to the others. So we actually, expressar a gratidão à irmã Cláudia. but he would O have doutor here, I think, Ashok Mehta, acho que teve algum compromisso, não pôde estar conosco. from his Então, desculpas do lado dele. Então, vou pedir a Cláudia para dar os agradecimentos. Muito obrigado a todos vocês. O Eric que trouxe essas questões e os pontos de vista para pôr na vida prática. E foi tão bom ver a de Sudeste tão humilde a falar do seu empenho. E isso é um bom exemplo para nós, para estar nesse conhecimento e sermos humanos, que ainda não somos virtuosos ainda, mas temos completamente virtuosos, mas temos essa meta. A Sudeste falou no autorrespeito e também ao contentamento. Temos que ter esse contentamento e ter esse autorrespeito. Então foi muito bom ver as duas com essas perguntas, quando foi muito boas, inteligentes, que veio do Eric, como ele sempre faz, mas as respostas foram de uma forma ilimitada para ver as coisas, a forma como vê os valores e também dar-nos esperança, que sim, se elas estão a trabalhar, eu também estou a trabalhar. Então,
mas ser como Ele, ser como Deus. Muito obrigado a vocês todos e do coração de todos nós que fazemos parte desta equipa, de todo lugar, todos os tradutores, dos ITs, os gravadores, os que estão a gravar, todos aqueles que consistentemente trabalham nos valores para a vida, não também só para os outros, mas para nós também. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado por tudo. E obrigado a vocês também, e especialmente, What you say. Good o que dizer good questions. ao Eric também, boas perguntas. Congratulations. Estou muito contente. Parabéns. So thank Obrigado, obrigado. Então, muito obrigado a todos vocês. you on this. Então, partilhar alguns pensamentos. Não sei como começar, como o Baba começou isso, mas refletir sobre os últimos 3 anos. So let me start with Eu contatei com vocês was very approachable and available all the time. And e sempre a Didi Sudeste esteve sempre easiness. disponível, foi sempre fácil. And her name itself is Sudesh. E o nome dela é Sudeste. And elevated in Hindi. Sul significa algo It reminds you sagrado e elevado. E Sudeste, lembrar do lugar que você é. he's already said that. E Santosh já disse, ela é a personificação do contentamento. Mas o que eu vejo na abordagem a Santoshi, ela está sempre pronta. Look at her, she É sempre leve. E ela exala essa leveza. Então, muito obrigado, Didi Santoshi. my messages and you always E responder sempre as minhas mensagens, responder sempre. come to brother Eric. His name E ao Eric, basically means o nome dele significa basicamente ser um rei, aquele que governa sempre. about him is his humor. Então, é o seu humor, Nature. tem uma natureza entretenedora, animadora. So today's topic Mas o tema de hoje, you have done with such seniors as you have done good justice. você fez jus It's not an easy thing. porque você conseguiu extrair de forma extraordinariamente esses segredos das profundezas de alguém. Então, muito obrigado. Before we move ahead, E antes de nós seguirmos, the 4th year we've already done that estamos então no 4º ano. episode, and I'll just Vamos, o episódio já é 77. Vou aqui partilhar announcements that alguns minutos apenas para fazer os anúncios, o que vai acontecer agora. Espero que o irmão Nirvai consiga vir, porque nesse momento ele está em Ahmedabad. Está fazendo um check-up a nível da saúde, vamos ver a nível saúde. so Dr. Portanto, Medical Director of the GHR esse próximo episódio de... on this. Não é unicidade, agora fugiu uma palavra, peço desculpa. And then as always we have E como sempre, vamos ter o workshop, workshop will be with Sister Radhika, who again is another very que é mais um instrumento poderoso, humor which she has in com toque esse humor, covering uniqueness. And this is a elegant November calendar. a singularidade, assim é que é. I forgot to say that it's Diwali special Portanto, os 2 episódios sobre singularidade. to all of you all. E depois desejar também um feliz Diwali para todos. And I would request Sister Anu to please Eu gostaria de pedir a Sister Anu para tirar uma fotografia powerful drishti from all of this. e depois ter um desse poderoso das senhas. You can repeat Então, todos abrirem o vídeo that all the shining faces. e ver nessa galeria todos esses rostos a brilhar. Então, tirar uma fotografia. This is the time. Então, ligar o vídeo e esse agora é o momento, desculpem. Thanks. And Ok, muito obrigado. again, all 3 of you for more talks in future. I hope that's fine. Espero estar com vocês mais, 200 episodes vocês os 3 nos próximos episódios. store for us. Vamos ver o que está nos reservado para nós. É tudo ilimitado. Santosh Didi saying, oh, your values are still not over. Anyway, São tantos valores, isso é muito vasto. Disse a Santoshi Didi. Ok, então vamos trocar os dristes e vamos colocar uma música. Few of the background members, E colocar também but it is for each of us. alguns os membros da equipa. Gratitude for all. So Então, expressar gratitude por todos. all the values and take this deep. Ok. Thank you, everyone. Muito obrigado a todos. Okay, this Obrigado.
Thank you, everyone. Thank you very, very much. Keep shining and see you soon. Thank you. Didi. Okay. Salutations to Didi Sudesh and to all of you. And Saudações how a Didi Sudeste a todos. Saudações do coração. work with soft heart. You did Um it. coração suave, um trabalho suave, vocês conseguiram Continue, that will be e vamos continuar. many, Vai trazer thousands. benefício para muitos, muitos milhares. Uma boa noite. Obrigado.